A Pódio Motopeças enlouqueceu em 2013. Confira. Kit transmissão Titan a partir de R$40. Pneu Titan a partir de R$70. Revisão a partir de R$60. Corra, é por tempo limitado. Pódio Motopeças. Camisa 12. Apoio Duplex Lava Jato e Pódio Motopeças. 3221-7466. De volta com camisa 12 e agora um papo sério. Nairlan Cleiton Barbosa esteve com o técnico Didi, que saiu do time do Montes Claros ali pouco antes do clássico. Muita gente achou que foi um dia antes, mas na verdade ele fala pra gente aí que foi, na verdade, poucas horas antes. E Nairlan puxa a língua dele ali e tenta descobrir qual foi o verdadeiro motivo da sua saída. Confira a entrevista aí com Nairlan Cleiton Barbosa. Muito bem, muito se falou, muito se disse sobre a polêmica saída do técnico Didi na última semana da equipe do Montes Claros, né? O técnico que deixou de comandar o bicho um dia antes, depois na entrevista agora você vai ficar sabendo que foi horas antes, mas um dia antes do segundo clássico em que a equipe do Montes Claros venceu o Funorte. Já tinha vencido no primeiro clássico, o Montes Claros que é líder da competição nesse momento, mas a gente recebe com muita satisfação o técnico Didi do Montes Claros para falar sobre esse assunto. Didi, muito obrigado. Está falando com os telespectadores do Camisa 12 esclarecer essa saída polêmica, Didi. Obrigado, é um prazer renovado estar falando com a sua audiência e com você também. Em relação à polêmica, foi porque houve muita especulação, muito disse-me-disse. Eu já disse, reitero mais uma vez, o que houve foi um desentendimento aí o presidente. Chegamos a um ponto que não havia mais como continuar. Eu optei pela saída porque ficaria difícil para mim trabalhar dentro das circunstâncias, dentro daquela situação que foi criada. Foi uma saída tranquila, houve muita mobilização por parte dos jogadores, queriam a minha permanência, até fizeram um pacto com o presidente para não anunciar ninguém a ter que me demover essa da ideia. Isso não foi cumprido, eu também não estava tão interessado em voltar, e aí a coisa aconteceu dessa forma. Agora, Didi, desentendimento por causa de quê? São circunstâncias do trabalho cotidiano dentro do futebol. Divergência na maneira de pensar, divergência em algumas situações que agora eu não quero polemizar, que já passou, o time já jogou e tal. Eu só quero dizer que eu saí numa sexta-feira pré-jogo, depois de um recreativo, tudo feito, relacionado aos jogadores e tudo mais, e que numa deferência toda especial aos jogadores, que eu quero reiterar mais uma vez, que foram demais, são demais, os jogadores fizeram tudo para que eu ficasse, foram à minha casa não só uma vez, mas duas. Eu fui e fiz até a preleção no próprio sábado, antes do jogo, meio-dia, eu estava no Hotel Monte Rei fazendo a preleção, fiz a parte verbal da preleção, deixei o que tinha que deixar escrito, e o Pedrinho, que está aqui comigo, que é o preparador físico, em consideração a mim e aos jogadores, foi lá dirigir o time ganhou. Então a saída foi dessa forma. Tá certo. Bom, muito se falou sobre a sua saída, disseram que você teve uma divergência com o Dandão. Teve isso mesmo? Não, o Dandão ficou de fora 2 jogos por opção. Eu acharia até legal que a imprensa, não só vocês, perguntasse para o Dandão sobre isso, porque me perguntam na rua, da minha parte eu não estou sabendo, ele tem que dar essa explicação, ele deveria dar explicação para ficar uma coisa bem resolvida e não houvesse essa especulação em relação a isso. Tá certo. Mas agora eu vou botar o dedo na ferida de novo, Didi, não tem jeito, né? Teve algum problema relativo à escalação da equipe entre você e o Vili no treinamento? Não, se eu falar que houve, vai ser uma situação que ele vai falar não e não. O que havia era divergência, era um número grande de jogadores, os jogadores que ficavam de fora para ter que treinar, são 35 jogadores, você leva para o jogo 18, fica aqueles outros jogadores sem treinar, enfim, essa coisa, jogadores que eram contratados, às vezes que eu não conhecia, por vídeo, por um monte de coisa. Aí essas coisas se somaram, e essa somatória foi se juntando, aí chegando a um ponto que é aquela chamada gota d'água. Tá certo, então. Bom, e a saída foi tranquila depois disso? Você já tem nova proposta de trabalho? A gente conversou com o Vili e ele disse que achava que você tinha uma nova proposta de trabalho. Pois é, mas a gente entra no campo do achismo, né?
eu vou me reportar um tempo atrás, 2004, quando eu estive lá, que eu saí também faltando uma semana. E há 2 semanas do campeonato, eu tive uma proposta ganhando o triplo e não deixei. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu gosto de honrar os meus compromissos. E aí, 2 semanas após, eu fui dispensado. Então, essa coisa não acontece comigo, não largaria por nenhuma proposta, mesmo que ela fosse muito vantajosa, não houve proposta nenhuma. Eu estou esperando trabalhar agora no início do ano, porque agora os campeonatos estão em andamento, mas não teve proposta, não teve briga com nenhum jogador, pelo contrário, os jogadores se mobilizaram, os jogadores mostraram o maior respeito e consideração para comigo e para com o Pedrinho. O que houve foi isso, apenas e tão somente. Paulo César Alencar assumiu o time. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Não, nada, nem vou comentar. Tá certo, então, Didi. De qualquer maneira, a gente deseja sucesso para você na sua carreira e saiba que você é sempre muito bem-vindo em Montes Claros, né? Obrigado, a reciprocidade é verdadeira, sempre tive a maior atenção com vocês e houve a reciprocidade, por isso é que eu posso estar aqui falando com vocês de cabeça erguida, olhando nos olhos, olhando para a sua audiência e falando a verdade, apenas a verdade. Tá certo, então. Tá aí, então, conversamos com o técnico Didi. Agora você ficou sabendo, né? Por que o Didi saiu, como que foi, se teve polêmica, se teve briga, se teve tudo. Aqui no Camisa 12 a gente traz a informação para você certinha, como ela é. O Didi aí abriu o verbo, explicou como foi, o que foi que aconteceu. Nairlan Cleiton Barbosa puxou a língua dele ali, ele aqui falou toda a verdade, que ele gosta de pôr tudo em pratos limpos. E aqui no Camisa 12 ele sempre teve um canal aberto e aqui a verdade prevalece. É isso aí, galera. Infelizmente chegamos ao fim, mas na próxima segunda-feira a gente está de volta. Vamos cobrir todos os esportes que acontecem nesse fim de semana. E na segunda, se Deus quiser, você confere tudo aqui no Camisa 12, o único programa da TV aberta de Montes Claros que fala com exclusividade de todo o esporte do norte de Minas. Valeu, galera. Até segunda-feira. Camisa 12. Apoio Duplex Lava Jato e Pódium Motopeças. 3221-7466. A Pódium Motopeças enlouqueceu em 2013. Confira. Kit transmissão Titan a partir de R$40. Pneu Titan a partir de R$70. Revisão a partir de R$60. Corra, é por tempo limitado. Pódium Motopeças.